Olá pessoal, dando continuidade na resolução da lista de questões de álgebra, vamos analisar agora a questão 9, tá bom? A questão 9 pede o seguinte: determinar o vetor V, que é igual a tupla 6, 2, em relação às seguintes bases. Temos o item A, a base, né? O item B, a segunda base, o item C, a outra base, e o item D, a próxima base. Tá bom? No item A, como é que se faz essa mudança de base, né? É porque assim, nós temos essas coordenadas 6 e 2 e queremos trabalhar com elas em relação a essa base aqui que é formada pelos vetores 3, 0 e 0, 2, tá bom? As coordenadas nada mais é do que são os valores dos coeficientes que são aplicados aos vetores da base. Por exemplo, se nós tivermos aqui essa nossa base aqui, nosso vetor 6, 2, eu vou utilizar aqui o GeoGebra para poder visualizar. Se eu tenho esse vetor no 6, 2, no plano cartesiano normal, na base, isto é, na base canônica do R2, que é o vetor I, que é igual a 1, 0, e o vetor J, que é 0, 1, tá bom? Se eu tiver nessa base aqui, é o seguinte: eu multiplico 6 vezes o vetor I, que é o primeiro vetor da base, mais 2 vezes o vetor J, tá bom? É por isso que essas coordenadas são assim, 6 e 2. É 6 vezes o I mais 2 vezes o 2. É uma combinação linear, tá bom? Aí sim que me dá o meu V, que é o caso do 6, 2. Assim eu escrevo esse vetor V na base canônica, tá bom? Nas outras bases segue o mesmo princípio. Você tem um vetor A, que eu vou dizer que é x e y, tá? Mas você pode utilizar qualquer outra palavra, tá bom? Você pode utilizar qualquer outra letra, na verdade, né, para representar o x ou o y. Eu gosto de utilizar o x, mas que fique claro aí que você pode utilizar A, B, A1, A2, tá bom? Aí o que ocorre, né? Eu vou escrever esse 6, 2, que é esse vetor, em combinação linear dos outros vetores da base, que no caso é 3, 0 e 0, 2. Aí eu pego 6, 2, aí x vezes o primeiro vetor, mais y vezes o segundo vetor. No caso ele vai me dar 6 e 2, na base que nós estamos analisando, é x vezes 3, 3x. X vezes 0, 0. Y vezes 0 é 0, y vezes 2 é 2y. Igualando aqui, nós temos 3x igual a 6, que o x vai ser igual a 2. 2y igual a 2, que y vai ser igual a 1. Então, esse vetor nas coordenadas dessa base é 2 e 1. Tá? Fazendo aqui, vou tirar aqui os vetores canônicos. Vamos utilizar o vetor 1 dessa base, que é o 3, 0. Escrever ele aqui. O vetor 2 dessa base é o 0, 2, tá bom? Olha, esses dois vetores aqui é o que fazem a minha base, tá? A minha base aqui desse conjunto aí de vetores, ok? Aí, por exemplo, vocês vão perceber que o vetor 3 ele vai ser justamente essa combinação linear, onde eu vou ter o x valendo 2, aí duas vezes o vetor mais duas vezes não, uma vezes o outro vetor da base, que é o 2, tá bom? Aí, se você multiplicar dessa forma aqui, ó, o V3 ele vai estar justamente sobrepondo o nosso V. Caso você não tenha visualizado ainda, eu vou utilizar o seguinte. Vou aqui abrir as propriedades e vou mudar de cor esse vetor 3, tá? Eu vou colocar um vermelho. Olha, o vetor V3 é justamente o vetor formado por essa base de V1 e V2, tá? Se eu apagar o V3 aqui, ó, percebam que ele está justamente em cima do V, que é o nosso vetor que foi passado. Ó, o V3 dá justamente o vetor V, tá? É isso que está acontecendo quando a gente faz essa combinação linear, tá bom? Dando continuidade aqui, nosso item B segue o mesmo princípio. Você tem o item B, né, que aqui está o A, mas
Depois eu vou fazer a alteração, tá? É VB aqui, tá? Que é o que ocorre aqui no final. Ele é formado por x e y, tá? Aí eu coloco 6, 2, aí eu coloco x vezes o primeiro vetor da base, mais y vezes o segundo vetor da base. Faço o mesmo processo, dá x vezes 1 dá x vezes 2, 2x. Y vezes 2, 2y. Y vezes 1, y. X mais 2y igual a 6. 2x mais y igual a 2. Isso daqui você gera o seu sistema linear, tá? Você vai solucionar esse sistema, eu fiz aqui a solução, né? Mas quando você trabalhar com isso daqui, eu espero que você já esteja preparado nesse momento, você vai encontrar o x igual a menos 2 terços e o y igual a 10 terços, tá bom? Aí esse vetor 6, 2, escrito nessa base do item B, ele é composto pelas coordenadas menos 2 terços e 10 terços, tá bom? Colocando aqui no nosso GeoGebra para a gente fazer essa visualização, eu vou trocar o V1 agora passa para ser 1, 2 e o nosso V2 passa para ser 2, 1, tá? Temos esses dois vetores aqui, ó, V1 e V2. Agora o V3 ele vai ser o menos 2 terços, né, que é o valor do x, vezes o primeiro vetor, que é o 2, 1, 2, quer dizer, e o y vezes o segundo vetor, tá? Eu coloco as coordenadas, mas você já pode colocar, por exemplo, V2 aqui, que ele já funciona, tá? Vou colocar as coordenadas aqui. Só um instante, acredito que eu tenha errado. Deixa eu ver aqui o cálculo. Menos 2 terços e 10 terços. Certo. Deixa eu olhar aqui novamente. O V3 recebe menos 2 terços vezes o vetor 1 mais 10 terços vezes o vetor 2. Ah, pronto, eu aqui tinha errado alguma coisa ali na escrita, tá bom? Aí percebam que o V3 continua na mesma posição, tá bom? Se eu vier aqui e tirar ele, ó, ele está sobrepondo o V, ó, tá? E se encaixa perfeitamente, tá bom? Pronto, é isso. Aí as coordenadas nessa base é as coordenadas menos 2 e 2 terços e 10 terços. Agora vamos para o item C, né? O item C, se vocês perceberem, é justamente a nossa base canônica, tá? Que é os vetores 1, 0 e 0, 1 na sequência, viu? Essa base canônica, ela já lhe dá esse primeiro vetor aqui, ó, vetor IJ, né, ó, vetor IJ aqui, e você já tem o valor da base, quer dizer, o valor do vetor nessa base. A base canônica é 6, 2, é simplesmente repetir. Mas caso você queira fazer o cálculo, né, o cálculo segue o mesmo padrão, x vezes 1, 0, y vezes 0, 1, aí x, y, aí nós temos x igual a 6 e y igual a 2. Aí as coordenadas no item C é 6, 2, tá? O que a gente encontra aqui, tá? O V3 aqui. No item D só muda a questão da ordem, né? A ordem dos vetores escritos lá na base. Mas se vocês perceberem, é basicamente a mesma base canônica. A única diferença aqui é que nós vamos ter o vetor 1. Eu vou colocar aqui vetor 1. Ele recebe 0, 1. E o vetor 2 recebe 1, 0. Tá bom? Aqui são os vetores 1, vetor 2 e o vetor V1 e V2. Ó. Mesma base canônica. Só que aqui, como a gente vai fazer a multiplicação, né, ocorre uma pequena diferença. O x agora vai ser o valor do y e o y vai ser o valor do x. Tá? Nesse caso aqui, ó, nós temos x vezes 0 dá 0, x vezes 1 dá x. Aí y vezes 1 dá y, e y vezes 0 dá 0. Tá? Nós temos x igual a 2 e y igual a 6. Fazendo aqui, nós vamos ter o V3 igual a 2 vezes o V1 mais 6 vezes o V2. Tá bom? E como você pode perceber, ele dá justamente o V3. Ó. Mesma coisa. Tá? Coordenadas 2 e 6 no vetor do item D. Tá bom? Aí essa é a questão número 9, né, se eu não me engano. Questão número 9
essas são as respostas, tá? Vetor no item A, nas coordenadas são 2, 1. Vetor no item B, as coordenadas são menos 2 terços, 10 terços. Vetor C, mesmas coordenadas, 6 e 2. E o item D, o vetor tem as coordenadas 2, 6. Tá bom? Espero encontrar vocês no próximo vídeo, tá? Até mais.